Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Ética Cristã. A cidadania celestial é conquistada a partir do reconhecimento do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entretanto, esta cidadania é consolidada quando vivemos aqui na Terra a ética cristã. Nesta presente lição, definiremos os termos ética e ética cristã. Veremos a diferença entre ética e moral. Identificaremos os fundamentos da ética cristã. Conheceremos a ética cristã sistematizada, finalizando nosso estudo com o viver ético cristão a partir do referencial do caráter divino. Definição de ética. A primeira definição é a definição semântica. A palavra ética, em seu sentido semântico, é o segmento da filosofia que estuda os fundamentos da moral segundo um conjunto de regras, normas, costumes, tradições que definem um padrão de conduta aceitável por uma comunidade, povo e nação. A definição etimológica da palavra ética em seu sentido vem da palavra grega ethos, que significa costumes ou hábitos, e também do latim mos, que significa normas ou regras. Qual é então agora a diferença entre ética e moral? A partir dessas definições semânticas e etimológicas de ética. Como já definimos, a ética é o fundamento base para a definição de comportamentos e condutas aceitáveis por uma sociedade, enquanto que a moral é o reflexo prático dos comportamentos e condutas éticas adotadas por esta sociedade. Então, ética é o regulamento, são as normas estabelecidas, as regras. Agora, a moral é exatamente a conduta prática desta ética. Logo, a ética, que é o fundamento base para a moral prática, pode variar no tempo e nas transformações sociais. Portanto, são mutáveis de acordo com a organização de uma sociedade. Então, a ética social, ela muda de acordo com a organização e desenvolvimento dessa sociedade em suas relações gerais, ou seja, interpessoais ou como comunidade. Mas nós temos uma definição mais absoluta de ética, e aí a partir da ética cristã. E a ética cristã é o fundamento base que define comportamentos e condutas para os cristãos, a partir das normas, regras e valores exarados na Bíblia Sagrada, onde estas coletâneas normativas e de valores são absolutas e imutáveis, isto é, não se alteram no tempo nem de geração a geração. Portanto, a ética cristã, seu fundamento base é as normas, ou são as normas, regras e valores divinos, que são imutáveis e eles não variam no tempo, eles são absolutos e, portanto, dentro de uma moral relacionada à ética cristã, devem ser praticados segundo os preceitos exarados na Bíblia Sagrada, segundo os preceitos divinos. Vamos, neste ponto da lição, observar quais são os fundamentos base da ética cristã. Em primeiro lugar, a ética cristã tem na palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, o seu principal fundamento, sendo este, então, absoluto e que não se relativiza. E esta condição ela é ratificada pelo autor das Sagradas Escrituras, ou seja, um Deus onipotente, pode todas as coisas, onipresente, tudo está contido nele, toda a criação está contida nele, e onisciente. Ele
sabe e conhece de todas as coisas. E um ponto importante para este valor absoluto da palavra de Deus frente a outros valores, está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16, que diz assim, 3:16, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um outro versículo bíblico que estabelece essa superioridade, esta condição absoluta da palavra de Deus sobre qualquer outra ética, ou seja, a ética cristã está acima de qualquer outra ética. Por quê? Porque a palavra de Deus, que é absoluta, também estabelece exatamente isso. E nós podemos então conferir essa posição no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido no mundo, de geração a geração, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então observem aqui que neste versículo ele diz que de tudo que se ouve, de qualquer filosofia, ideologia, conhecimento humanístico, o que seja, a suma, o resumo é: teme a Deus. Temer a Deus no sentido de reverenciar e guarda os seus mandamentos, ou seja, praticar estes mandamentos, praticar estes preceitos divinos, porque isto é o dever, ou seja, a obrigação de todo homem. Então aí está caracterizado de toda sorte a ética cristã, que está fundamentada na palavra de Deus, como absoluta sobre qualquer outra ética, e ela então não se relativiza. Então nós podemos considerar ainda como fundamentos secundários da ética cristã posicionamentos sociais e espirituais adotados na igreja, que representa o corpo de Cristo, e o ordenamento jurídico de uma comunidade, povo e nação, desde que não entre em confronto ou contrariem os valores exarados na Bíblia Sagrada. Os fundamentos secundários só serão aceitos se estiverem totalmente de acordo com a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, que é o fundamento original e principal, que jamais poderá ser excluído ou substituído. Então, o fundamento principal e original da ética cristã é a palavra de Deus. Como fundamento secundário, nós podemos ter então os posicionamentos sociais e espirituais adotados pela igreja, que representa o reino de Deus, e também o ordenamento jurídico, desde que estes posicionamentos não contrariem os valores absolutos dos preceitos divinos, os valores divinos exarados na própria Bíblia Sagrada, que é o fundamento original e principal, que jamais deve ser excluído ou substituído como fundamento da ética cristã. A Bíblia Sagrada, definida como um conjunto de livros, traz em seu bojo uma riqueza de ordenamentos éticos para a vida de um ser humano. Os 10 mandamentos, os profetas, o Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas paulinas e gerais. Porém, o mais alto nível ético advém do Sermão do Monte, proferido por Jesus, onde várias questões são tratadas
culminando com a ordenança de Jesus, de que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos trabalhar agora um pouco na parte dessa lição da ética cristã sistematizada. E nesta condição de discussão da ética cristã sistematizada, nós vamos falar do conceito da ética cristã deontológica. Apresenta então esta ética cristã deontológica, apresenta a ética cristã como um dever de todo cristão praticar a palavra de Deus. E está bem claro nesta deontologia que o cristão deve praticar a palavra de Deus. É obrigação do cristão praticar a palavra de Deus. Já no conceito da ética teleológica, isso dentro de uma ética cristã sistematizada, ela apresenta a ética cristã numa visão integral, ou seja, o resultado de um comportamento ou conduta deve ser alcançado por meios lícitos e que convenham, alinhados então com a palavra de Deus. Ou seja, todo comportamento cristão deve ser lícito e que convenha aquela sua ação. E todos estes comportamentos devem estar alinhados com a palavra de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala exatamente isso, que algumas coisas podem ser lícitas, mas não convém agir daquela forma. Então, dentro da ética cristã, a minha conduta, o meu comportamento tem que ser lícito e tem que ter a conveniência, ou seja, tem que estar alinhada com os preceitos divinos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então aí há de observar esta prática, esta conduta do cristão em realizar sempre as coisas lícitas e que elas venham a ter uma condição de conveniência com a palavra de Deus. O vivendo a ética cristã. Então, passada essa parte mais teórica de definição sobre ética cristã, comparação entre ética e moral, nós vamos agora falar sobre como viver esta ética cristã na prática. E a despeito dos normativos exarados nos 10 mandamentos, por exemplo, que é uma norma, uma regra de comportamento, não só com relação a Deus, mas como também ao próximo, nós temos também os profetas que falaram muito sobre a questão comportamental, a questão da moral, a questão da ética. O Evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, que está repleto também de normativos, e que se o cristão vier a se comportar segundo o que está exarado nestes pontos que nós mencionamos aqui, ele estará, vamos dizer assim, nesse sentido, sendo a imagem e semelhança de Deus, como um verdadeiro cidadão do céu, para viver então um viver ético cristão na terra. O mais nobre linha de comportamento, o referencial de comportamento foi exatamente no Sermão do Monte, onde Jesus então proferiu pontos importantes da ética cristã. Mas a despeito de tudo isso que nós falamos aqui, na realidade nós temos que ter um viver ético segundo o referencial como cidadãos do céu. E esse referencial, claro, vai ser o caráter divino. Então, se nós tivermos o mesmo caráter divino,
ou seja, o mesmo caráter que Deus tem, nós certamente aplicaremos a ética cristã na nossa vida moral. Qual é então o comportamento dos cidadãos, melhor dizendo, dos cidadãos do céu? E nós podemos ter isso na carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27. Carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando aos coríntios. Então, dizendo que este viver acima de tudo deve ser de modo digno, viver o evangelho de Cristo. Porque estando Paulo ausente ou presente, os coríntios estariam firmes, né, na sua fé, lutando juntos pela fé cristã, pela fé evangélica. Então, nesta passagem bíblica, o apóstolo Paulo conclama aos cristãos filipenses, e vamos dizer assim, contextualizando a todos os cristãos de hoje, a adotarem uma conduta digna e verdadeira de vida cristã, porque se comportando desta forma, podem desfrutar do progresso e alegria espiritual, tendo assim motivos verdadeiros para júbilos e regozijo. Isto significa que todos os cristãos devem ter uma conduta moral e espiritual que reflita a dignidade incontestável de um cidadão celestial, cuja pátria supremamente é celestial e depois a terrena, mas que em ambas se glorifica a pessoa de Cristo. Portanto, nós temos duas cidadanias, a cidadania terrena e a cidadania celestial. Em ambas, nós devemos nos comportar para glorificar o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, isto é, vivendo a ética de Cristo, ou que nós chamamos a ética de Jesus, ou a ética jesuânica. Mas de que maneira se vive de modo digno o Evangelho de Cristo? Esta é a pergunta. Com a absoluta certeza, nós viveremos o Evangelho de Cristo se procedermos de acordo com as exigências morais exaradas na palavra de Deus. Prática. Mostrando em todas as oportunidades que vivenciamos gratidão ao Senhor, buscando o progresso do Evangelho de Cristo, isto é, a proclamação da salvação, somente em Jesus, demonstrando o grande valor e poder deste Evangelho, sem se importar com as perseguições, intimidação de adversários intra e extra-igreja, sendo motivo de alegria sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus. Deus é o nosso referencial de qualidades morais e de comportamento e conduta. E vejamos então quais são essas qualidades morais de Deus, para a partir daí nós termos estas qualidades, claro, com a ajuda do Espírito Santo. E nas qualidades morais de Deus nós temos o referencial máximo e supremo de viver em excelência de modo digno, como um autêntico cristão na pátria terrena e muito mais, na pátria celestial. Isto nos remete a conhecermos estas qualidades para ser o nosso espelho em termos de conduta cristã. E a primeira qualidade é a pureza moral. Esta qualidade se refere com amplitude o referencial máximo e supremo de viver em excelência de modo digno, ou melhor dizendo, amplitude é a isenção absoluta de Deus a qualquer postura que seja
alinhada ao que é perverso ou mal, ou seja, viver isento de qualquer postura que se alinhe a uma condição perversa ou de maldade. Isto nos coloca na posição de que qualquer dos nossos pensamentos e procedimentos em relação a Deus e ao próximo não poderá trazer em seu bojo perversidade e maldade, como já falei. Esta pureza moral abrange dimensionalmente as virtudes, ou seja, a pureza moral de Deus tem pelo menos aí 3 virtudes, e nós vamos falar de cada uma delas. Primeira virtude para a pureza moral é a santidade. A santidade de Deus é traduzida pela sua não participação do mal em sentido algum. Deus é absolutamente puro e bondoso e não se deixa manchar pelo mal. Ele não tolera a presença do mal e, em sentido mais amplo, abomina o pecado. Deus quer que estejamos sempre separados de tudo que é pecado, de tudo que é mal, para sermos santos como Ele é santo. Em Levítico capítulo 11, versículos 44 ao 45, Deus coloca a condição de nós sermos santos como Ele é santo. A segunda qualidade moral dentro da pureza moral é a retidão. E o que seja retidão? A retidão de Deus, ela é demonstrada por suas ações que sempre são corretas. Deus só faz o que é certo e seus atos estão de acordo com a lei que Ele mesmo estabeleceu em sua palavra. Então Deus, Ele é justo e honesto no que faz, porque tudo que Deus faz está coerente com sua lei. Portanto, tudo que nós viermos a fazer, qualquer conduta nossa, qualquer comportamento, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós cristãos devemos ter todas as nossas ações, então, pautadas no que é justo, correto e honesto, segundo a vontade de Deus. No Salmo de número 19, do versículo 7 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 19, 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Como terceira qualidade dentro da pureza moral de Deus, e nós já falamos de 2, nós falamos da santidade, nós falamos da retidão e agora da justiça. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus se reflete na sua exigência de que todos os homens obedeçam os preceitos e padrões morais determinados por Ele, enquanto a retidão, que nós falamos no item anterior, é fazer o certo do ponto de vista individual do próprio Deus. A justiça é o seu instrumento para que todos procedam com retidão, e se escolherem não agir com retidão, certamente serão punidos de acordo com os próprios preceitos previstos e registrados na lei do Senhor. Esta é a justiça de Deus. Um exemplo é que Deus punirá o pecado, pois como o pecado não guarda em hipótese nenhuma a retidão, conforme a lei de Deus, este será punido, o pecador. E por isso nós somos pecadores, porém não devemos viver em pecado. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro ponto do referencial máximo do caráter divino é a pureza moral. E esta pureza moral está fundamentada em 3 pilares. O primeiro, a santidade. O segundo, a retidão. E o terceiro, a justiça. Outro ponto importante
como referencial do caráter divino, é a integridade de Deus. A integridade possui uma relação direta com a verdade. E isto nos remete a pensarmos que a verdade, ela se reflete no que dizemos, no que somos e no que demonstramos em nossos atos, coerentemente com o que falamos e o que somos intrinsecamente. E dentro deste valor integridade, nós temos 3 qualidades. Primeiro é a genuinidade. Ser genuíno é ser verdadeiro, original, real. E assim não há outro Deus verdadeiro, original e real, além de Yahvé. Ele é o único Deus verdadeiro, vivo e eterno. A Ele toda a nossa honra, toda a glória, todo o nosso louvor e também toda a nossa adoração. Nós, cristãos, temos que ser verdadeiros e não aparentes, casas caiadas de moralidade. Nossa natureza deve exprimir a verdade e, em sua essência, ser verdadeiro. Como segunda qualificação da integridade é a veracidade. A veracidade de Deus se traduz na sua palavra, pois todas as palavras proferidas de sua boca são verdadeiras. Nele não há mentiras, enganos e subterfúgios. Tudo que Deus fala é verdade. Nós, para sermos cristãos autênticos, temos que afastar da nossa boca a mentira e professar em toda e qualquer circunstância palavras verdadeiras, dignas de honestidade. Portanto, aí dentro destes 2 valores para a integridade, nós temos a genuinidade, que fala de ser único, original, verdadeiro, e a veracidade, que é de sempre falar a verdade, não falar mentiras. E como terceiro ponto da integridade, nós temos a fidelidade, terceira qualificação, fidelidade. A fidelidade de uma pessoa é demonstrada quando se tem a prova de que o que ela fala, que é ou que vai fazer, se ratifica no proceder. Deus é fiel, porque Ele mantém e executa todas as suas promessas. E assim Deus também espera que todos os homens se espelhem na sua fidelidade. Como terceiro pilar do caráter divino, nós temos o amor. Então Deus tem santidade, Deus tem integridade e Deus tem amor. No amor, nós devemos entender que o amor não é só sentimento, mas também se reveste de um comportamento, de uma ação, de se doar ao próximo com benevolência e misericórdia. E a primeira qualificação dentro do amor é a de benevolência. A benevolência de Deus para a raça humana é notória, quando Ele cuida e age para o bem-estar de todos. Deus sempre busca realizar o bem, pois Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Faz a terra produzir alimentos para os maus e os bons. Deus cuida até da forma de vida subhumana, tais como os animais, os vegetais, etc. Sejamos benevolentes, isto é, buscar sempre fazer o bem e sem qualquer acepção de pessoas. A segunda qualificação dentro do amor é a misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, seríamos instantaneamente consumidos. É pela infinita misericórdia do Senhor, demonstrada então pela sua compaixão, que temos o perdão de nossos pecados. O coração de Deus, afetuoso e amoroso, voltado para nós, buscando sempre uma relação do ser supremo adorado e de homem adorador em amor, revela então a sua misericórdia e compaixão. Deus quer que nós sejamos misericordiosos um para com os outros, tal qual como Ele é misericordioso. Isto está no Salmo de número 103, versículo de número 13, que diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que
o temem. Vamos falar agora como segundo ponto dessa questão do comportamento dos cidadãos do céu, o comportamento diante da oposição ao Evangelho, porque isto é muito comum. Aquele que profere a fé em Jesus Cristo ter uma oposição muitas vezes de grande ímpeto contra as posições cristãs. Então, qual será o nosso, ou qual deve ser, melhor dizendo, o nosso comportamento cristão diante das oposições? O grandioso apóstolo Paulo exorta aos cristãos filipenses para que resistissem aos falsos obreiros que atormentavam e perseguiam a igreja de Filipos, distorcendo as doutrinas cristãs e lhes impondo sofrimentos. Esta resistência devia ser construída no enfrentamento dos falsos ensinos com coragem, perseverança e alegria no espírito. Um grande exemplo de resistência aos ataques dos inimigos foi o de Neemias, por ocasião da construção dos muros de Jerusalém. Os inimigos eles queriam parar a obra de reconstrução por meio de ataques militares, mas Neemias usou da arma espiritual, da oração e também da diligência de seus patrícios em construir um muro, enquanto outros empunhavam espadas para se defender dos eventuais ataques inimigos. Eles venceram e acabaram a reconstrução do muro pela oração e o esforço do seu trabalho. Fica para nós, então, neste episódio de Neemias, a lição de que com oração e esforço façamos a obra do Senhor e não permitamos, então, intra ou extra-igreja, qualquer deturpação do Evangelho de Cristo. Um outro ponto importante nesta questão da cidadania celestial é o comportamento do cristão para promover a unidade da igreja. E Paulo exorta exatamente isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O apóstolo Paulo, então, nesta passagem bíblica, apela ao bom senso dos cristãos, para que se mantenha um só pensamento, perseverando assim a unidade da igreja, ou preservando, melhor dizendo, a unidade da igreja. E isto perpassa pelo sentido de ajuda mútua, a de se evitar partidarismo, egoísmo, vanglória, pautando as relações interpessoais pela comunhão e humildade. A ética cristã ela tem como princípio básico a manutenção dos princípios orientadores do Espírito Santo nas relações entre cristãos, vivendo no conforto de Cristo, que é o trabalho pelo Evangelho, feito em perfeita harmonia, na consolação de amor, porque sem amor não há consolo espiritual. A comunhão do Espírito, esta é a que unifica o corpo de Cristo nos entranháveis afetos e compaixões que se ratifica na prática do amor, suportado pela benevolência e misericórdia, promovendo então um avivamento da Igreja de Cristo. Concluindo então a nossa aula de hoje, somente com a presença do Espírito Santo em nosso coração,
Somente com as nossas vidas totalmente dependentes e presididas pelo Espírito Santo é que podemos solidificar a ética cristã em nosso ser e a unidade cristã com base na harmonia, comunhão, companheirismo, amor mútuo, sem partidarismo, vanglória e egoísmo. O viver ético cristão e a unidade de fé se consolida quando temos o fruto do Espírito, que são qualidades inerentes ao próprio Deus, que devemos desenvolver em nosso ser, no nosso proceder do dia a dia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.